Amém? Que diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse-lhe: Siga-me. Amém? Quem era Pedro? Talvez alguns não conhecem, mas Pedro era o apóstolo que mais estava em evidência no mistério de Jesus. Pedro era uma pessoa que ou ele acertava em cheio, ou ele errava grotescamente. Pedro era esse tipo de pessoa, uma pessoa inconstante. E o primeiro encontro de Pedro com Jesus foi através do seu irmão André. André era um discípulo de João Batista. E André estava ali quando João Batista apontou para Jesus e falou assim: Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então André olhou e viu que Jesus saiu. Ele, mas o seu companheiro, começou a seguir Jesus de longe. E Jesus percebeu que estava sendo seguido, que ele é onisciente, né, também. Então ele percebeu e falou assim: o que tu queres? Então André, juntamente com o seu companheiro, falou assim: Senhor, queríamos ver onde você está hospedado. E Jesus virou para ele assim: Então siga-me e veja. Então André passou o dia ali com Jesus. Então André volta ali, juntamente com Pedro, e fala assim: Pedro, encontramos o Messias. Então Pedro fica com aquele olhar assim, né? Então Pedro fala assim: Então vamos lá então. Então Pedro começa e vai com o André, seu irmão, até Jesus. Chegando próximo de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: Você é Simão, filho de João, mas você será Cefas. Quer dizer Pedro, pedra. Ou seja, Deus estava declarando quem Pedro realmente era. Novamente, Pedro encontra com Jesus à beira de um lago. Quando Jesus está ali passando, ministrando a uma multidão, Jesus olha ali para o lago e vê dois barcos. Então, Jesus se direciona justamente para o barco de Pedro. E ele entra no barco de Pedro e diz o seguinte: afasta um pouco das margens. Aí Pedro estava ali lavando rede, então Pedro entrou no barco e afastou um pouco. Então Jesus começava a pregar, a falar ali à multidão. Terminando ali Jesus de falar à multidão, Jesus vira para Pedro e fala assim: lance as redes sobre as águas profundas. Então Pedro olha para Jesus e fala assim: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira. Mestre, ele fala assim: mestre quer dizer rabi, que quer dizer mestre, na verdade. Ele fala assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Jesus falou assim, mas Pedro falou assim: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então Pedro, juntamente com o seu irmão André, lança a rede, e aquela rede começa a vir cheio de peixes grandes.
Peixes que aquela rede começa a tentar estourar. Então Pedro dá sinal para os seus companheiros, seus sócios, que é o João e Tiago, filhos de Zebedeus, e ele fala assim: vem aqui me ajudar, porque essa rede está estourando. Eles vêm e começam a encher os barcos deles também, então os barcos deles começam a afundar também. Pelo livramento de Deus, eles conseguem chegar ali às margens. Então Pedro se afasta da presença de Deus e fala: Senhor, não fique perto de mim, porque eu sou pecador. Jesus novamente olha para Pedro e fala assim: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Então Pedro, juntamente com João, juntamente com Tiago, juntamente com André, traz seus barcos para as margens e abandona tudo, deixa tudo por Jesus. Este é o início do primeiro amor de Pedro. Ele deixou tudo e começou a seguir Jesus. Primeiro amor. Então Pedro, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos refletirem nessa noite, que é o primeiro amor. Talvez algumas pessoas se lembrem do momento em que aceitou Jesus, da caminhada com Jesus. Pedro não foi diferente. Pedro, ele ali começa a ver coisas com Jesus. Ele começa a olhar para um lado e ver Jesus curando cegos. Ele começa a olhar para o outro e ver Jesus curando surdos. Ele começa a olhar para um lado novamente e ver Jesus curando pessoas aleijadas, fazer milagres. Ele começa a olhar para o outro lado e ver Jesus ressuscitando mortos. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou um jovem que estava ali sendo carregado. Jesus tocou no esquife e aquele jovem botou a vida. Pedro vê coisas tremendas. E Pedro começa a viver o primeiro amor. E esse primeiro amor, a gente vive com Jesus de forma singular. Pedro, ele é um homem que somente ele pode falar assim: somente Jesus e depois eu andou sobre as águas. Quantos aqui querem andar sobre as águas? Eu tive vontade. Pedro pode dizer isso. Pedro é o tipo de pessoa, no seu primeiro amor, que ele, quando Jesus estava ali pregando a multidão, e a multidão começa a deixar Jesus olha assim, vira para os seus discípulos e fala assim: vocês também não querem ir? Pedro, em seu primeiro amor, ele diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Primeiro amor. Pedro está vivendo o primeiro amor. Nós vivemos o primeiro amor. Só que tem um problema, que muitas pessoas confundem o primeiro amor com paixão. Muitas pessoas estão ali achando que está fazendo alguma coisa para Deus, ou está fazendo várias coisas ao mesmo tempo para Deus, e acha que está amando muito, está trabalhando muito para Deus, está amando muito, está fazendo em nome de Deus. Mas justamente isso que Deus adverte a igreja ali de Éfeso, em Apocalipse 2. Ele fala assim, Deus fala assim: eu estou vendo o teu trabalho árduo. Olha o que Jesus está falando: eu estou vendo o teu trabalho árduo. Eu estou vendo as obras que você está fazendo. Eu estou vendo as tribulações que você está suportando em meu nome. Eu estou vendo tudo isso. Mas eu tenho contra ti algo. Você deixou o primeiro amor. Arrependa-se de onde caíste e volta ao primeiro amor. O que Deus está falando aqui para a igreja de Éfeso? Deus está falando assim: é legal você trabalhar, é legal você suportar a tribulação em meu nome, mas isso não é o mais importante. Isso não é o que eu quero de você. Eu quero que você me ame. E é o que estamos ouvindo desde de manhã. O pastor que trouxe a mensagem aqui de manhã para nós expôs a visão da igreja, através dos louvores, através da mensagem da irmã Aline, da ministração. Nós podemos ver isso, o primeiro amor, Deus batendo na mesma tecla. Primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Volte. E não é a performance. Deus não olha a performance, Deus olha a intenção do seu coração. Que possamos hoje refletir sobre esse ponto.
que possamos hoje refletir se estamos vivendo o primeiro amor, se de fato amamos a Deus, se de fato estamos nos entregando a Deus. Em 1 João 4:8 diz o seguinte: Deus é amor. Se pegarmos essa frase, primeiro amor, e substituirmos essa palavra por Deus, quer dizer primeiro Deus. Então a igreja de Éfeso estava fazendo muita coisa e tinha esquecido de fazer com Deus. Tinha esquecido de jejuar, tinha esquecido de orar, de ter um tempo a sós com Deus, tinha esquecido de meditar na palavra, porque Deus fala assim: eu sou amor. Se você está fazendo tudo isso e está sendo amor, então você não está fazendo isso comigo. Eu não estou no negócio. A gente tem que vigiar e olhar para essa fase. Primeiro Deus e depois o restante. Que essa noite possamos lembrar de onde caímos e voltar-se para Deus. No final, Deus fala que no fim dos tempos, o amor de muitos iriam se esfriar. É o que estamos vendo. Estamos vendo pastores deixar suas igrejas, seus rebanhos. Estamos vendo os músicos abandonarem a caminhada. Estamos vendo irmãos se desviarem e procurar coisas totalmente diferentes da que Deus planejou. Primeiro amor, que possamos voltar ao primeiro amor. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos é o momento da negação de Pedro. Por quê? Porque Pedro era uma pessoa que ele estava em mais evidência, e quando Jesus ia falar alguma coisa, Jesus falava com Pedro: Pedro, faça isso, Pedro, faça aquilo. E Pedro negou a Jesus. Aquilo que é muito dado, muito lhe é cobrado. Então Pedro foi constituído ali por Jesus um líder. E ele teve um momento que ele negou a Jesus, que está registrado lá em Lucas 22, a partir do verso 54, se os irmãos quiserem abrir, eu vou estar lendo. Diz o seguinte: então, prendendo quem? Prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele, Pedro, negou: mulher, eu não conheço este homem aí. Eu não conheço Jesus. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você é um deles. E Pedro falou assim: não, eu não sou. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, passou 1 hora, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pois ele falava, ele se comportava como um deles. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque quando Pedro estava ali na última ceia com Jesus, Jesus falou assim para João, para os discípulos: um de vocês irá me trair. E Pedro, com aquele sentimento dele, ele fala assim: Senhor, eu nunca vou te trair. Todos estes podem te trair, mas eu nunca vou te trair.
Pedro, então Jesus vira e fala assim para Pedro: Pedro, hoje você me negará 3 vezes. Então, nesse momento, Pedro se lembra e sai e chora amargamente. Há uma diferença de Pedro para algumas pessoas, que é o seguinte: Pedro, ele se arrepende do que ele fez. Ele se arrepende de ter negado a Jesus. Mas muitas pessoas têm remorso do que ele faz. Quando você deixa o primeiro amor, e você se lembra e se arrepende verdadeiramente, Deus vem e perdoa você. Mas tem pessoas que negam Jesus de várias formas e não se arrepende, apenas tem remorso. Nossa, isso que eu fiz foi errado. Mas continua fazendo a mesma coisa. Nossa, eu estou num relacionamento de fornicação, e continua ali. Ah, Senhor, no outro dia seguinte, Senhor, eu me arrependo, e continua fazendo. Eu estou com aquele pecado escondido ali, Senhor, eu me arrependo, mas continua fazendo. Isso não é se arrepender verdadeiramente, isso é apenas remorso. Isso já virou iniquidade, não dói mais. Você pode apertar e não dói mais. Aquele cálice enrijecido, não dói mais. Precisamos lembrar, tem homens, grandes homens da Bíblia, que deixaram o primeiro amor e negaram a Jesus, como Abraão. Todos se lembram de Abraão, o pai da fé. Ele não deixou de amar, ele não deixou de amar a Deus. Ele só estava amando o seu filho Isaac, o filho da promessa, mais do que Deus. Então Deus fala assim: ei, espera um pouquinho. Eu dei o filho para ele, 90 anos de idade. Alguém conhece algum caso aqui de uma pessoa de 90 anos de idade que teve um filho? Deus fez esse milagre na vida de Abraão. Deu o filho para ele, e ele começa a colocar o coração, olha para Isaac, começa a colocar aquele, nossa, Isaac isso, Isaac aquilo. Antigamente Abraão falava: nossa, Deus fez isso, Deus me tirou da casa dos meus pais, está fazendo isso comigo. Não, mas agora é só Isaac. Isaac para cá, Isaac para lá. Aí Deus fala assim: não, vem aqui, Abraão, você ama Isaac, né? Amo. Eu quero ele então. Quero que você sacrifique ele para mim. Abraão, no momento, eu creio que Abraão teve esse sentimento que ele tinha se esquecido do primeiro amor. E ele negou a Jesus quando ele colocou o coração dele em Isaac. Mas ele se arrependeu e Deus proveu o cordeiro. Quantas vezes negamos a Deus? Quem é nosso Isaac? Quem é nosso Isaac? Talvez seja o nosso trabalho, talvez seja o nosso namorado, namorada, talvez seja a nossa esposa, talvez seja o nosso esposo, talvez seja o nosso carro, a nossa moto. Quem nós estamos amando mais que a Deus? Muitas das vezes Deus vai conceder o seu sonho, assim como concedeu o sonho de Abraão, a promessa. Mas não deixe que isso tome seu coração. Não deixe que isso seja mais do que Deus, porque nada é mais importante do que Deus. O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é a restauração de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, mas ele foi restaurado. Em João, Jesus diz assim, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Lembrando que Pedro falou assim: ainda que todos me neguem, eu nunca vou te negar. Então Jesus chega ali para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro olhou assim: eu te amo. Só que há duas formas de pergunta e resposta aqui nesse texto que eu quero esclarecer para os irmãos, que é, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando: Pedro, você me ama com amor ágape, ou seja, de forma incondicional?
Você me ama incondicionalmente mais do que estes? Pedro responde: Senhor, eu te amo, filéu. Eu te amo, eu gosto de você. Imagina um casal, a mulher vira assim e fala assim: eu te amo, meu bem. Aí ele fala assim: eu gosto de você. Gosto de você, só gosto de você. Eu só gosto de você. E Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor ágape? Com amor incondicional? Pedro responde: eu gosto de você. Eu te amo com amor filéu. Só que Jesus muda a forma de perguntar. Ele fala assim: Pedro, você me ama com amor filéu? Pedro se entristece, porque é tudo que Pedro tinha para oferecer era um amor filéu. Então Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Esse tu sabes todas as coisas mostra um homem restaurado. Porque esse mesmo homem ali na última ceia, ele fala: não, Senhor, eu te amo demais, eu morreria por ti. Mas aqui é um homem que fala assim: eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a crescer. Jesus, aumente o meu amor. E não há forma de aumentar o seu amor longe de Cristo, porque Ele é amor, e Ele amou o mundo de tal maneira. Quando o escritor fala assim: Ele amou o mundo de tal maneira, ele não encontra, ali em João 3,16, ele não encontra uma palavra que defina a grandeza do amor de Deus. Ele amou de tal maneira. Então não conseguimos amar ao nosso irmão sem Cristo, de forma incondicional. Não conseguimos perdoar o nosso irmão sem Cristo. O que eu estou dizendo nessa noite, que Jesus está falando no nosso coração, é que só podemos amar com Ele. Não tem como. Neste momento, eu não sei qual momento que você está vivendo, se você está vivendo o primeiro amor, se você está no meio de um pecado, mas Deus está querendo dizer nessa noite é que este momento é um tempo de restauração. Nada do que você fizer neste ano vai valer para Deus se não for com amor. Que possamos ir para o trabalho. Talvez algum não goste do seu trabalho, mas foi o trabalho que no momento Deus preparou. Então, que possamos levantar de manhã e dizer o seguinte: Senhor, eu coloco esse trabalho em tuas mãos. Senhor, tu sabes que eu não gosto muito bem ali, mas contigo, Senhor, eu sei que eu vou começar a amar esse meu trabalho. Eu sei que eu vou começar a amar aqueles companheiros difíceis que estão comigo ali, ó Pai. Senhor, me dê o seu amor, aumente esse amor. Talvez você esteja num relacionamento, seja um casal que está em constante briga, e pensa até assim se separar. Convide Deus para caminhar com vocês, porque vocês vão conseguir amar novamente e crescer e ser um exemplo para muitos casais. Neste momento, eu gostaria de estar concluindo essa mensagem dizendo que Deus sabe todas as coisas. Como o salmista disse: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Senhor, tu sabes quando meu corpo estava sendo ali formado no ventre da minha mãe. Tu me via.
tu me desejava. Talvez o mundo hoje não te deseje, mas Deus te deseja. Talvez até você mesmo olha para você e diz, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir. Mas assim como Deus olhou para Pedro, Ele falou assim, Pedro, Simão, você é Pedro, você é pedra, você é firme. Pedro, Jesus estava vendo o resultado final. Às vezes olhamos para nós e estão vendo só um momento de dificuldade, um momento que estamos com a nossa baixa autoestima, o momento que estamos ali sofrendo e dizemos, não vamos conseguir, mas Deus está vendo o final da sua vida, quem você é, e Deus está falando, eu te vejo, os meus pensamentos são maiores e melhores, apenas confie em mim, apenas caminha comigo, apenas acredite no que eu digo, apenas me busque. Quando você busca a Deus, você encontra, Ele te ouve, quando você busca de forma sincera, de forma espontânea, de forma que você realmente quer Deus na sua vida. Pedro diz assim, em 1 Pedro, quando Pedro escreve a carta ali, ele não coloca lá Simão, filho de João. Ele coloca ali o resultado final. Ele coloca Pedro, pedra, apóstolo de Jesus. Neste momento, Pedro sabia quem queria ela. Ele era um líder ali, naquele momento, na igreja. Ele foi restaurado por Deus e Deus realmente queria isso para Pedro. Pedro era um novo homem, Pedro não ficava mais inconstante. Pedro sabia. Ele sabia tanto que quando ele estava ali sendo crucificado, ele falou assim, não, para. Eu não quero ser crucificado que nem meu mestre. Eu não sou digno. Este homem foi restaurado, esse homem que fugiu, esse homem que negou a Jesus, ele foi restaurado. E este é o momento que Deus está colocando para nós também ser restaurado. Para nós lembrarmos do primeiro amor, para nós não negá-lo mais. Este é o momento de ser restaurado, esse é o momento de confiar em Deus. E Pedro diz assim em 1 Pedro, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e porá sobre firme alicerce. Amém, irmãos?